Numa luta entre um crocodilo e um leão, quem vence? A resposta depende do ambiente. Se for no rio, o crocodilo vence. Ele morde o leão, puxa para o fundo do rio e lá ele vence. Já se for em terra firme, o leão tem a vantagem do ambiente. Então, sobre técnicas de vendas, nós tivemos todo o módulo de excelência no atendimento ao cliente, voltada para quando o cliente entra na loja. É o leão entrando no rio. A tendência é que, se tiver um profissional de atendimento que tem ali os princípios da arte do bem atender e todo um jogo de merchandising, produtos que satisfaçam o que o cliente está procurando, a tendência é porque o cliente entrou naquele ambiente, a tendência é que a venda flua mais rápido. Só que o nosso curso, Técnicas de Vendas, vai ser o crocodilo indo ao território do leão. Vai ser o vendedor saindo do seu ambiente de trabalho e visitando o cliente. É o famoso representante comercial ou o vendedor de porta em porta. Não é um tempo de ficar só na loja esperando o cliente entrar. Você tem que ir até o cliente, fisicamente ou nas redes sociais. Mas vamos abordar da maneira didática aquele estilo de venda em que você ainda vai ao cliente, o representante comercial tem sua carteira de clientes para atender e você vai até lá. Então, é sobre isso que nós queremos falar nesse curso, que nós dividimos, então, de uma maneira didática, o processo de vendas em 8 aulas. Nós vamos ter, então, 8 encontros para falar sobre cada um desses assuntos. Hoje, como a introdução, eu quero falar sobre o planejamento do vendedor. E depois a gente vai falar sobre prospecção, vamos falar sobre a abordagem ao cliente, levantamento das necessidades, proposta de valor, negociação, fechamento e pós-venda. Então, esses dois aqui estão muito relacionados com a prospecção e como você ter eficácia e eficiência no seu trabalho de vendas. Quando precisar visitar o cliente, vamos ter essas 6 aulas e concluindo sobre fechamento e pós-venda. No nosso caso aqui, nessa pegada, nessa trilha pedagógica, a primeira pegada da trilha pedagógica, vamos falar sobre a preparação e o planejamento de um profissional de vendas externas. Lembrando, eu estou falando daquele vendedor que é proativo, ele vai até o cliente. Aqui nos preparamos com os conhecimentos fundamentais em vendas e nos planejamos para atender os clientes. À medida que a nossa trilha pedagógica for continuando, você vai ouvir falar sobre prospecção, a abordagem, o levantamento de necessidades, a proposta de valor, a negociação, principalmente sobre objeções, aí termina como fechar a venda e o pós-venda, que é a continuidade do relacionamento após a venda, trabalhando pela satisfação dos clientes e buscando oportunidades de novas vendas. Bem, vamos falar então sobre planejamento. O planejamento, ele é considerado, vamos dizer assim, pela literatura das faculdades de administração, como um dos itens básicos de todo administrador, de todo gestor. Um vendedor, ele é um administrador, eu estou falando do vendedor que tem uma carteira de clientes. Então, você tem que gerenciar os seus clientes, a sua carteira de clientes com esse olhar, um olhar de gestão. E aí, a primeira coisa que nós vamos abordar é o planejamento. Quando você estiver executando suas ações de visitar o cliente, prospectar o cliente, tem que ter um momento em que você verifica, opa, estou seguindo essa estratégia aqui, está dando certo, permanece. Não está dando certo, eu preciso parar e rever o que está acontecendo. Então, isso aqui é um item para mostrar que todo vendedor, no caso, representante comercial, ou alguém que trabalha com vendas externas, autônomo, ele é um empreendedor por si só, ele precisa, no planejamento, saber trabalhar com essa palavrinha, metas.
Evidentemente, quando ele já faz parte de uma equipe, que tem um supervisor, as metas já chegam para ele. Mas muitos profissionais de vendas, esse curso aqui ele é genérico, até mesmo para alguém que está sem trabalho, se você aprender a arte da venda, aprender a colocar metas alcançáveis, metas atingíveis, que você vai medindo, nós vamos ver que tem a meta do mês, a meta da semana, meta do dia, mas tem que ser metas alcançáveis, relevantes, que naquele dia, naquela manhã, naquela semana, você possa dizer, puxa, eu administrei meu tempo, foquei aqui em vendas, e estou tendo aqui o meu resultado, o meu rendimento, mediante um trabalho assertivo, de planejar, de executar. Então, o primeiro passo que nós, antes de falar das técnicas de vendas, que é da execução, é importante saber planejar bem, principalmente a sua rotina. E a primeira coisa que nós vamos falar é sobre isso. Como está o seu planejamento? Essa primeira aula, essa aula introdutória analise o seu dia. Você, profissional de vendas, você, empreendedor, o seu tempo é dinheiro, mais do que tudo. É diferente daquele rapazinho que está na loja, entra de 7 horas da manhã, vai até às 11, espera o cliente chegar e fica aguardando. Você não pode ser assim. Você tem que ser proativo. Começou o dia, você tem que estar com a faca nos dentes, você tem que sair. E agora, preste atenção. Planeje no seu dia, na sua manhã, na sua tarde, na sua semana, quais são o que a gente vai falar sobre horas remuneradas. Atenção, você que quer ganhar o certificado, o primeiro conceito que eu quero abordar com você é esse. O que você entendeu sobre horas remuneradas? Preste atenção. Organize seu dia considerando as horas remuneradas. São aquelas horas durante as quais você deveria estar lidando com clientes ou com prospectos. E qual é o meu horário que eu preciso estar focado nisso? São as minhas horas remuneradas. Programe as atividades não rentáveis para períodos antes e depois das horas remuneradas. Você sabe qual é a semana boa, dependendo do que você vende, qual é a época especial para suas vendas, e aí você tem que saber qual é o seu horário nobre. De segunda a sábado, ou alguns trabalham até domingo, não sei, mas de maneira didática, de segunda a sexta. Quais são os dias que eu vendo bem, eu consigo, meu cliente sempre me atende bem, eu vendo bem. E aí você define, cara, é de 7 da manhã até 1 hora da tarde, eu tenho que focar aqui. Esse é o seu horário nobre. É o que a gente fala do seu jornal nacional. Foque nisso. Toda atividade que não seja rentável, eu preciso resolver um problema, eu preciso ir no médico, eu preciso resolver um problema da escola do menino, eu preciso até mesmo pagar uma conta, não coloca nesse horário, porque aqui é o horário que você vende, vende, vende. A primeira coisa que a gente quer lhe dar, a dica especial é planeje o seu tempo vendo qual é o seu horário nobre. Claro, esse tempo do horário nobre vai ser dividido em duas áreas. Ou você vai tirar para prospectar, vamos falar sobre isso, tá bom? Aqui é gerencie seu tempo. Se você quando você começa a registrar as coisas numa agenda física, ou você gosta da modernidade, tem um aplicativo, enfim, registre. A partir do registro, você começa a controlar, e com o controle você vai ter uma gestão do seu tempo. Você vai parar e vai dizer, puxa, qual foi o dia que ajudou a... Qual foi o dia em que eu consegui atingir a minha meta para aquele dia? Eu tenho a meta do mês, eu preciso vender, sei lá, 100 mil reais no mês, isso caiu para 25 mil por semana, isso caiu para 5 mil dia, segunda a sexta. Quais foram os dias que eu acertei, que eu atingi essa meta? E o que eu fiz esse dia?
Então, quando você registra, você controla e você tem gestão. Qual palavrinha que eu quero, nesse primeiro encontro, falar? Follow-up. Follow-up é um termo em inglês para acompanhamento. Em vendas, significa realizar ações logo após uma reunião ou apresentação de proposta, com o objetivo de fazer com que o lead avance no processo de compra. O lead aqui é o cliente em potencial. Preciso, muitas vezes, durante esse primeiro encontro, que é uma prospecção, aí vem o termo follow-up. Eu preciso, ficou pendente alguma coisinha, alguma proposta, imediatamente eu tenho que mandar, porque muitas vezes você não manda para o cliente no dia seguinte ou no mesmo dia, aí você perde a venda, e isso nós vamos dar. Crie e padronize com antecedência as peças de follow-up, que você utilize com mais frequência, o que facilita a produção e envio. Documente todo o follow-up imediatamente, não deixe para depois. O cliente diz, olha, manda um briefing é um resumo da proposta. Olha, amanhã, vamos agendar semana que vem, anota, registra, é o que a gente chama de follow-up, manda para o cliente, porque senão é muita coisa, você esquece e faz parte desse primeiro encontro, você saber planejar o seu dia. Então, você já viu que você tem que ter a sua agenda, você vai ter que ter as suas horas remuneradas para você focar em vendas, mas separe um tempo para você, como esse aqui, parar e ouvir sobre vendas, para você melhorar o seu desenvolvimento profissional. Programe algumas horas não rentáveis para desenvolver habilidades em vendas, ou aumentar o conhecimento sobre seus produtos e serviços, sobre o mercado, sobre a concorrência, enfim, ler livros. Mas é importante você entender que faz parte do profissional que trabalha em vendas estar sempre nesse momento aqui, ouvindo, se atualizando, porque ajuda você cada vez mais. Nessa parte de planejamento, que você tem suas horas rentáveis, a hora que você vai cuidar das suas coisas pessoais, a hora que você vai desenvolver, estudar para melhorar cada vez mais as suas performances, tenha à mão um calendário comemorativo. Esteja atento para os dias especiais de cada mês. Planeje suas ações de acordo com o calendário, tanto para programar suas vendas, como para enviar mensagens de felicitações aos seus clientes, como para participar de um congresso, de um curso. O segredo está na arte de gerenciar a sua rotina, na arte de planejar bem. É importante você sempre lembrar, meu tempo vale dinheiro. Sim, contabilize seu tempo. Ponha na ponta do lápis e planeje o seu esforço de venda de acordo com as etapas que compõem um determinado funil. Exemplo, você vai trabalhar o dia todo, de 7 da manhã até 11 horas, ou de 1 até as 5, você define o seu tempo, as horas que você está trabalhando. Aí você começa, depois que planeja, você executa, você planejou, aí você vai verificar como foi esse dia. Quantos clientes ou prospectos eu costumo contatar numa manhã, numa tarde, numa hora? Depois, quantos desses contatos normalmente se transformam em oportunidades qualificadas? Você lembra que eu falei no começo? Numa luta entre o leão e o crocodilo, quem vence? Resposta, o ambiente. Tem muitos tipos de vendedores que eles sabem. Eu vou fazer 10 visitas, vou ganhar 9 nãos, mas eu estou atrás já de um sim. Então isso não afeta a autoestima dele, porque ele sabe que faz parte do trabalho dele visitar 10 clientes atrás de uma oportunidade qualificada. E muitas vezes, se ele está vendendo um helicóptero, se ele está vendendo um navio, não é na primeira lance que ele vende. Aí tem um follow-up, vem documento aqui, documento ali, mande sua proposta, e quantas propostas vão se transformar em contratos, e quantos contratos vão originar vendas, e quanto dessas vendas vai virar um dia um cliente. Perceba, tenha estudo. Alguém que estuda a sua rotina. Alguém que planeja o seu dia.
e executa e sempre avalia a sua performance, ele, no mínimo, ele mantém um padrão. Ele sabe que, não, se eu me esforçar um pouco mais, gastar umas horas ou mais, eu vou mais longe. Eu posso até, no caso, em algumas empresas, ter aquele prêmio, né? Eu quero bater essa meta, eu quero aquele prêmio. Mas se ele não para refletir o que está acontecendo, às vezes ele já vem com uma performance muito baixa e não percebe. Então, como aula introdutória, nós queremos que você foque em ser produtivo. É diferente de ser ocupado. Você tem que saber a hora que você, essa manhã, meu Jornal Nacional, eu tenho que saber dizer não, uma sogra, para um primo. Acho que você é um desocupado. Não, eu sou autônomo, eu sou um vendedor. No meu horário agora é nobre. Algumas coisas você tem que aprender a dizer não. Não aceite assumir tudo que lhe pedem. Se você não priorizar o que é importante para você, acabará fazendo só o que é importante para os outros. Dá uma olhada, essa matriz aqui é muito famosa, a gestão do tempo. Foque nesse primeiro quadrante. Paz, isso aqui é importante, é urgente. Visitar cliente, prospectar, eu vou fazer agora, nesse horário. O segundo quadrante é o seguinte, paz, isso é importante, mas não é urgente. Eu vou me agendar, preciso ir no dentista, preciso. Eu não vou botar no dia bom de vendas, eu vou botar num horário em que cabe na minha agenda. É importante, mas não é urgente. Urgente é vender. Aí tem o terceiro quadrante, cara, não é importante. Não, mas a mulher é urgente, vá pagar uma conta. Minha filha, vá você. Delegue. Cara, mas tem coisas que nem é importante, nem é urgente. Você elimina e não tenha os vilões. Cuidado com os roubadores de tempo. Até mesmo saiba gerenciar, conversa com um amigo, encontrou outro colega ali, aí bate um papo, vou tomar um café aqui, cara, tenha cuidado, porque é o seu horário nobre, é o seu Jornal Nacional, então nós queremos nessa primeira aula abordar isso para você. Só isso aqui, fazer com que você resgate sua agenda, física ou online, já vai lhe ajudar muito. Tem em sua agenda, seu tablet, smartphone, celular, e-mail, ou uma folha de papel qualquer, uma lista de tarefas diárias. Sem registro, não tem controle. Sem controle, não tem gestão. Isso, além de melhorar a sua organização, diminui seu estresse, liberando sua mente para vender. Hoje existem centenas de aplicativos grátis que disponibilizam diferentes listas de tarefas para você melhorar seu desempenho profissional. Use a agenda constantemente. E antes de assumir ou marcar algo, consulte sempre no quadrante. Urgente, importante. Aí você começa a ver que você se tornou um gestor, não um mero vendedor.